O que foi inovado na sua sucessão? O ponto, e acho que o mais importante dentro do nosso processo de sucessão, foi entender que a sucessão é responsabilidade do sucessor, não do sucedido. Então, da mesma forma que meu pai teve a responsabilidade de empreender a JR Diesel, e aí é o sair do zero, é eu quebrar as primeiras barreiras, etc., eu tenho, a partir do momento que eu decido suceder, a responsabilidade de empreender a sucessão. Então, eu tenho a minha jornada de desafios. Ele já pulou várias etapas para mim, agora eu tenho que fazer as minhas. Então, acho que a primeira parte desse processo de sucessão, quando a gente fala de inovação, foi inovar o relacionamento. Como que eu começo a olhar para o passado de uma forma mais respeitosa, porque é muito comum o sucessor chegar, olha, tudo que está para o passado é ruim. Eu sou malandro pra caramba, eu sou inovador, daqui pra frente é tudo melhor. Então tudo que eu sei é melhor. Tudo que eu sei vai atropelar o que eles estavam fazendo. Não é uma competição. É o mesmo CNPJ. A gente está tentando o mesmo propósito de fazer a família ficar perene em cima daquele CNPJ. Então o primeiro ponto é respeito o legado. Aquilo que trouxe a empresa até aquele determinado ponto não pode ser descartado. Pode ser muito bem aproveitado, algumas coisas adaptadas e uma coisa ou outra a gente deixa de fazer com respeito, com tempo, com paciência. O segundo ponto foi a questão do desapego do reconhecimento da minha parte. Tudo que eu fazia, eu esperava palminha. E não é porque meu pai não reconhecia o que eu fazia, mas ele não era o perfil palminha 24 horas por dia. Eu me comportava como uma criança mimada que queria o tempo todo, ó que legal que ele fez, ó que legal que ele fez. Cara, a gente está numa empresa, ninguém bate palminha se você fosse um colaborador. Então, superar essa questão do reconhecimento não é porque tá tudo bem ninguém te reconhecer, é porque é mais importante você entender o porquê você está fazendo, que é para gerar resultado, gerar perpetuidade do negócio, do que ganhar palminha, porque palminha não paga conta. Então, acho que esse foi o segundo ponto importante. E o terceiro é o porquê que eu estava ali. Dentro da nossa história, o sucessor natural do meu pai sempre foi meu irmão, que tem muito mais o perfil do meu pai de ser agressivo comercialmente, entender tudo da operação, etc. E eu era o cara dos bastidores. Eu era o cara que olhava tudo que eles não gostavam de ver. Só que dentro dessas 1000 transformações que a gente fez, né, e achei sempre importante, as inovações foram sempre pequenininhas, uma de cada vez. Nunca teve uma disruptiva. Foi muito respeitando o tempo das coisas, o tempo que a empresa tinha para absorver aquilo. Então a gente foi transformando. Em algum momento, aquilo ficou tão transformado que eu consegui liderar a transformação da lei do nosso segmento. Então a construção da lei do desmanche nasceu dos processos que eu desenvolvi para a JR Diesel. E aí a criação dessa lei reduziu em São Paulo no primeiro ano 26% o roubo de carros e 17% o roubo seguido de morte, o latrocínio, que estava basicamente relacionado ao roubo de carros. Então, saber que o que eu fazia no dia a dia ali, no meu trabalho, estava reduzindo mortes em São Paulo, fez com que eu soubesse o que eu estava fazendo ali. E aí que eu decidi ser o sucessor. Então, acho que a maior inovação do processo sucessório aqui é por que o Arthur vai suceder alguém? Não é só para tirar a vaga dele, ganhar dinheiro, ser o CEO, ter o título, etc. Nada daquilo me encantava. Mas saber que ganhar dinheiro com esse segmento formal reduzia roubo e morte, assim, não, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, é por isso que eu vou suceder esse cara. Propósito. Faz toda a diferença no quesito sucessão. Estão sucedendo números. Não, gente, precisa suceder valores. É muito importante você gravar isso. Pare de achar que a sucessão são só jogo de números. Dividir números, multiplicar números, somar e ver de quem que é o quê. Não. Faça a sucessão com valores. E você vai ver que os números vão acontecer por consequência. Muda de CNPJ, mas não muda de endereço, mas não muda os valores. Desemperra.